Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso IDOR Podcast. Eu sou o Hermes Garcia, host desse podcast, tendo o privilégio de trazer convidados aqui de peso. Ao meu lado eu tenho a Lívia. Oi, Lívia, tudo bem? Oi, Hermes, um prazer estar aqui novamente com você em mais um episódio do IDOR Podcast. E hoje a gente está com um convidado muito especial, que é o Dr. Paulo Matos. Ele é médico psiquiatra, ex-professor da UFRJ e também pesquisador do IDOR. Oi, Dr. Paulo, obrigada por ter aceitado o convite. Oi, Hermes, oi, Lívia. Tudo bem, doutor? Bom, doutor, a gente vai começar aqui pelo começo, é claro, né? Eu queria que o senhor trouxesse para mim, a gente voltasse um pouquinho no tempo e contasse a história acadêmica do senhor, desde lá do Colégio Santo Inácio até ali a escolha da Faculdade de Medicina. Conta um pouquinho para a gente como foi essa trajetória. Então, o Colégio Santo Inácio é um colégio de padres jesuítas, né? E a religião, ela tem essa coisa do cuidado, da solidariedade, né? Então, todo mundo ali que foi criado e cresceu naquele ambiente tinha a ideia de cuidar do próximo. Então, já era uma coisa que estava presente em todos nós. Mas a solidariedade com o próximo, e o próximo é aquele que está próximo de você, que está perto de você, não é aquele que é igual a você, né? É muito fácil você se identificar com alguém que é igual a você. E não precisa nem mandamento para isso, né? Mas eu tive uma formação religiosa, apesar de não ser um homem religioso, eu tive uma formação religiosa muito grande, e essa coisa do cuidar do outro sempre esteve presente. E eu tinha um professor de biologia que era muito legal. E ele tinha um laboratório de biologia, onde a gente fazia experiências, enfim, tinha o primeiro contato com coisas da saúde, né, da biologia humana. E isso, então, foi que me levou para o caminho da medicina. E na medicina, né, durante a faculdade, quando você entrou para a graduação, o senhor já tinha ideia do que você ia fazer? Porque normalmente quando a gente entra na faculdade, normalmente a gente tende a entender o que a gente gosta, né, no meio da graduação. E como é que foi com o senhor? Então, tem um episódio que eu me lembro muito bem. Era de madrugada, era um plantão, o último ano da faculdade, estava eu e a Diana, que era uma das melhores alunas da turma. Estávamos com um paciente gravíssimo, em choque, né? Tomando vários medicamentos, enfim, um paciente muito grave. E aí ela virou-se para mim e disse assim: ai, nossa, estou tão cansado, ainda bem que isso está acabando. Eu falei: a gente vai se formar daqui a pouco. Ela falou: não é por isso não, é que eu resolvi que vou fazer radiologia. Aí eu parei assim, pensei, poxa, naquela época era muito raro alguém fazer radiologia, é diferente de hoje em dia, né? Radiologia avançou muito. Eu falei, poxa, ela vai fazer radiologia. Eu não conhecia ninguém que fosse fazer radiologia. Todo mundo queria fazer cardiologia ou pediatria, né? Aí eu falei, poxa, mas eu adoro conversar com as pessoas. Eu não posso ser clínico, né? Eu vou fazer psiquiatria. Então eu resolvi, no último ano da faculdade, fazer psiquiatria, né, que era uma coisa diferente. Até porque eu sempre estudei e gostei muito de clínica, né, e eu era meio que protegido de um professor titular de clínica, que gostava muito de mim, me pegava e dizia: examina esse paciente, me cobrava, isso daqui e aquilo, investiga isso, investiga aquilo. É como se ele investisse em mim, né, achando que eu poderia me tornar um bom clínico. Ele já via um potencial, né? E aí quando eu disse para ele que ia fazer psiquiatria, ele ficou meio murcho, né? Foi uma decepção, de certa forma. Ficou meio murcho, mas daí teve uma espécie de reatamento muitos anos depois, quando ele escreveu um livro, que na época era um livro muito famoso, de fisiopatologia. E ele me chamou, então, para escrever um capítulo que até então era inédito, porque as versões anteriores não tinham esse capítulo, que era a fisiopatologia das doenças mentais, dos transtornos mentais. Foi a forma da gente se reaproximar. É interessante essa história, né? Legal. Verdade. O senhor ficou na clínica há bastante tempo, doutor? Depois terminou ou não? Durante toda a faculdade, os plantões que eu fiz, né, todos eram de clínica, né? Nunca tinha feito plantão de psiquiatria, na verdade. E só me decidi por psiquiatria mesmo no último ano. E aí escrever esse livro, mais a psiquiatria ali no começo, foi o que aproximou o senhor da área da saúde mental como um todo? Foi o primeiro passo? Não. Na verdade, assim, a área da saúde mental como um todo, né, sempre me instigou bastante, porque saúde mental, ela depende
de aspectos biológicos, genéticos, aspectos psicológicos e aspectos socioculturais, que não tem nada a ver nem com biológico e nem com psicológico, né? É um terceiro nível. Então, é mais complexo isso, né? Então, eu sempre me interessei por coisas difíceis. Legal. E o senhor foi professor, né, da UFRJ por muitos anos. Queria que o senhor falasse um pouquinho assim sobre essa experiência, se teve algum ponto assim que te marcou, como é que foi essa experiência? Então, quando eu fiz o concurso para professor, né, eu fui professor muitos anos da Faculdade de Medicina da UFRJ, e eu era lotado no Instituto de Psiquiatria, né? E no início eu cuidava da pós-graduação, mas depois eu fiquei com a graduação. E depois que eu fiquei com a graduação, durante 15 anos, eu não quis mais sair, porque eu gostava muito mais daquela atividade com os alunos do que com médicos já formados que estavam fazendo o seu mestrado ou seu doutorado. E eu gostava por vários motivos. Primeiro, pelo impacto que a garotada tem quando chega na psiquiatria, né? Pelo estigma, pelo preconceito que tem, né, em relação aos transtornos mentais. Então, já tinha aquele impacto inicial, né? E mostrar para eles que não é diferente de nenhuma outra patologia, nenhuma outra doença, né? E ver eles descobrirem um mundo completamente novo, né? E eu fico muito satisfeito de ver que teve um artigo que foi publicado por um pesquisador em que ele investigou psicofobia, que é uma espécie de preconceito, de estigma em relação a doenças mentais. E ele fez essa pesquisa em várias faculdades de medicina no Brasil e fez também na UFRJ. E ele fez antes e depois de eu ter assumido a coordenação, e esses indicadores diminuíram. Quer dizer, além de ter ensinado psiquiatria, acho que contribuí para que as pessoas tivessem menos preconceito em relação a isso. Para o senhor, doutor, quando o senhor começou lá, né, na psiquiatria, foi um impacto também? O senhor já tinha visto bastante coisa sobre o assunto? Porque o senhor falou um pouco desse estigma, né? Imagino que para os alunos novos, começar na psiquiatria ali, lidar com isso não é tão simples. O senhor lembra se foi difícil? Como que foi essa adaptação logo de começo? Para mim não teve muito problema, não. Para alguns alunos eu vejo que é mais difícil, ou porque eles tiveram algum fato no seu histórico pessoal marcante, ou algum familiar com alguma doença grave, e isso contribuiu de alguma forma para eles terem uma visão muito específica, né, de psiquiatria. Mas, por exemplo, eu sempre procurei, naquela época nem se usava esse termo, né, metodologias ativas de ensino. E eu fazia questão de, nos casos clínicos, né, colocar médico, acadêmico de medicina, residente, como paciente do caso clínico, né? Eu fazia questão de uma boa experiência, sem sombra de dúvida. De todas as doenças que tinha, desde lá de baixo, autismo em criança até Alzheimer em idoso, tinha que cobrir tudo, né? Todas as faixas etárias. Então, volta e meia eu colocava um médico ou um estudante de medicina ou um residente como paciente do caso clínico, porque eu achava que isso ajudava a discussão. E desde essa época o senhor já começou a se aprofundar um pouco mais especificamente no TDAH, envelhecimento, demência, essas questões assim, ou não? Era mais amplo na época, doutor? Na verdade, o que eu gostava muito sempre foi cognição, quer dizer, essas funções intelectuais como memória, atenção, percepção, linguagem, né? E a minha tese de mestrado foi sobre um tema que pouca gente falava na época, isso tem muito tempo, que eram as manifestações do HIV. Na época nós nem tínhamos as terapias antirretrovirais que nós temos hoje em dia, né? Hoje em dia é uma outra doença, é uma outra realidade. Na época não era assim. E o HIV, ele infecta o sistema nervoso central e podia causar dificuldades cognitivas. E a minha tese foi sobre isso na época. E daí eu comecei a estudar cognição. Depois, no doutorado, fui estudar demência, né, principalmente Alzheimer, e depois é que surgiu a ideia do TDAH em adultos, né, que era um troço que quase ninguém falava no Brasil naquela época, só se falava em crianças, né? E todas essas vivências e estudos que o senhor fez
levaram o senhor a criar o CNA? Porque o CNA existe desde 92, né? Como é que foi essa... Exatamente, a Lívia foi direto ao ponto aí, né? Exatamente, como eu via que a gente investigava pouco essas funções mentais, né? Queixas de memória, queixas de concentração, queixas de leitura, interpretação. Eu falei, gente, precisa ter um lugar onde as pessoas sejam testadas em relação a isso, né? E eu me lembro muito bem que, na época, a minha clínica era em Botafogo, e do outro lado da rua tinha o CRP, o Conselho Regional de Psicologia. E logo que eu criei a clínica, que era uma clínica de neuropsicologia, justamente de avaliação dessas funções mentais, falei, bom, tem que tirar o alvará da clínica. Então, atravessei a rua e fui lá no CRP para dizer, olha, preciso tirar o alvará, mas é a clínica do quê? Neuropsicologia. Aí a pessoa enfatizava a primeira parte da palavra. Não, então não é aqui. É no CRM, no Conselho Regional de Medicina. Aí eu ia para o CRM e falava, olha, queria tirar o alvará. É clínica do quê? Neuropsicologia. Aí enfatizava a segunda parte da palavra. Não é aqui. Depois isso se resolveu e hoje em dia já é uma coisa conhecida, uma disciplina bem conhecida. Existe a Sociedade Brasileira de Neuropsicologia. Existem vários profissionais em formação, vários cursos e vários serviços de neuropsicologia. O Serviço de Neuropsicologia do IDOR, no Rio de Janeiro, que se chama Centro de Neuropsicologia Aplicada, do IDOR, é um dos maiores centros de investigação neuropsicológica do país. Bom, o senhor comentou um pouquinho também sobre hoje ter vários cursos da sua época lá na residência. O senhor foi professor universitário há muito tempo, né, doutor? Conta pra gente um pouquinho como que eram os desafios. Eu sei que o senhor teve algumas honrarias, foi chamado para Paraninfo também. Como que é a vida acadêmica? Como que é o prazer ou os desafios também de ensinar os alunos aí para o senhor? Eu acho que a recompensa de você ser paraninfo, patrono e professor homenageado mais de 10 vezes, né, reforça a ideia de que, poxa, estão gostando do que eu estou fazendo, vou continuar aqui. E certamente não é salário, né, porque salário de professor universitário no Brasil é muito baixo. Então, tinha esse retorno que era muito legal. Eu gostava muito e fazia muita bagunça com os alunos, enfim. Eu fazia uma coisa mais livre, mais aberta, assim. Era bem divertido, eu gostava do que eu fazia, sinto falta disso. Hoje o senhor também atua no doutorado, né, doutor? Atuo na pós-graduação do IDOR, né, e dou algumas aulas para a Faculdade de Psicologia do IDOR, mas são aulas pontuais, né? Na época da UFRJ eu era coordenador, então eu dava aula praticamente toda semana. E como que isso influencia tanto na clínica quanto do ponto de vista de pesquisa científico para o senhor? É porque para dar aula, você tem que estar bastante atualizado. É claro que todo médico tem a obrigação de estar a par do que está acontecendo, né? A gente vai modificando os conhecimentos científicos, novos medicamentos vão surgindo, outras coisas vão sendo abandonadas, né, ao longo do tempo. Então, todo médico tem essa obrigação, que é uma coisa pouco conversada, né? Porque em outras profissões não é bem assim, né? Um advogado não tem uma lei nova a cada mês, né? O engenheiro também não muda o cálculo estrutural de um prédio, né? Para ele ter que se atualizar naquele cálculo. Mas para médico, infelizmente, é assim, né? E especialmente se você está envolvido na graduação de alunos de medicina, isso é ainda mais significativo. Você não pode correr o risco de falar um troço em sala de aula, apresentar ou cobrar um troço que não é mais atual, não é mais o conhecimento considerado atual sobre aquele determinado assunto. A gente conversando um pouquinho com os professores aqui, né, Lívia? E pesquisadores, a maioria fala que é necessário ter essa curiosidade constante e ter um prazer nisso, para poder, de certa forma, atuar positivamente e isso não ser um peso, né? Porque sem essa curiosidade, a pessoa vai se desgastando e vai cansando e talvez não faça isso de maneira tão efetiva. Dá para ver que para professores, pesquisadores de todo jeito, funciona da mesma forma. Tem que se atualizar, tem que estudar o tempo todo, tem que estar atento às novidades, porque acho que isso traz também tanto as novidades, mas traz curiosidade para os alunos, né? Incentiva os alunos também a atuarem aí na pesquisa e na ciência de maneira geral. E acho que uma coisa muito importante é você passar
o conceito do que é científico, né? Que é uma hipótese que você vai testar, pode estar certa ou pode estar errada, e eu acho que isso tem que ser desenvolvido já desde garotinho, né? Principalmente no mundo atual, em que as pessoas recebem informações via mídia social das mais diversas fontes, algumas inclusive mal intencionadas, a pessoa tem que saber assim, olha, não existe certo e errado, eu tenho que saber qual é a fonte, como é que esse conhecimento se construiu e como é que essa hipótese, né, é verdadeira ou não. Não é acreditar em A ou B ou C, né? Exato, porque hoje em dia muitos médicos, muitos profissionais atendem pacientes dando opiniões que não são respaldadas por dados e fatos, né? Isso é bem perigoso, né? É bem perigoso, porque assim, você tem que seguir mais ou menos algoritmos, por exemplo, de tratamento, né? Então você começa com medicamentos A, se não funcionar B, C. É claro que existem algumas áreas que ainda são motivo de controvérsia. Então depende muito da experiência do profissional. Dizer, olha, na minha experiência, eu acho que a cirurgia melhor seria essa e não aquela. Ou seria esse medicamento e não aquele, porque não existe ainda uma quantidade de informações suficientes para dizer, olha, a cirurgia para esse problema é essa. Ou um medicamento para esse tipo de câncer é esse, né? Então, quando isso ocorre, aí fica mais fácil para o médico agir. Mas existem várias áreas, né? E sempre vão existir, porque a ciência vai evoluindo, né? Sempre existirão áreas em que o médico vai ter espaço para dizer, olha, em todos os casos que eu vi ou na minha experiência, isso daqui seria melhor do que aquilo. Mas como a Lívia falou, não pode ser uma coisa meramente opinativa o tempo todo, porque isso não é considerado uma boa prática médica. Se a gente pensar nos alunos da graduação, né, do IDOR, hoje a gente tem enfermagem, tem radiologia, porque realmente tem muita gente procurando radiologia agora, e psicologia. Eu imagino que para esses alunos novos, o desafio talvez não é ficar no A, B ou C, né? Acho que o antagonista até da pesquisa, da curiosidade, está muito nessa questão de decorar o certo e o errado. O senhor comenta muito sobre praticar a medicina baseada em evidências ou a pesquisa nesse sentido. Acho que o desafio dos nossos professores é estimular, então, pensando na geração atual, essa curiosidade, essa questão de se aprofundar e não ficar só naquela parte mais rasa, sem querer buscar mais conhecimento mesmo, né, doutor? E está aberto a discussão sobre aquele conhecimento, né? Ele é considerado como se fosse assim, o pai da medicina moderna, é William Osler, o nome dele. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, medicina é a ciência da incerteza e a arte da probabilidade, né? Então, é importante trabalhar com esse grau de incerteza das coisas. Pode ser que o tratamento funcione, pode ser que não funcione. Pode ser que aquele diagnóstico que você tentou fazer da melhor forma possível esteja 100% correto, mas pode ser que não seja exatamente aquilo. Então, trabalhar com essa incerteza não deve ser motivo de angústia para os alunos, né, para quem está se graduando. Pelo contrário, deve fazer parte da sua formação. E aí, quando a gente fala assim, quando a gente sai desse mundo, né, de acadêmico, da graduação, quando a gente fala sobre a ciência de um modo amplo, né, para as pessoas no geral, qual é o maior desafio? Porque quando a gente está num ambiente acadêmico, da graduação, é um diálogo que é comum, é um diálogo que as pessoas estão mais próximas. Mas quando a gente fala assim para as pessoas no geral, qual é o maior desafio de tornar a ciência acessível e fazer com que as pessoas entendam que é uma probabilidade também, a ciência também pode ser incerta? Eu acho que existem 2 pontos. Um é um aspecto que, inclusive, é o título de um livro muito interessante chamado O Fim da Expertise. Acho que o título é esse. Em que, hoje em dia, muitas vezes a mídia ela tem como uma das linhas norteadoras você contemplar diferentes pontos de vista, né? E todo jornalista, ele é treinado para isso. Dizer, olha, vou apresentar isso, mas vou apresentar um ponto de vista oposto. Só que muitas vezes o ponto de vista oposto não é baseado em evidência científica, é uma coisa opinativa.
E eu já tive algumas experiências pessoais muito ruins com alguns jornais, que não vou citar, em que a opinião oposta, né, coisa que para mim não tem problema nenhum, o dia inteiro faço isso. Sessão clínica de hospital, discussão de caso clínico, as pessoas debatem, né, opiniões diferentes. Então eu não tenho nenhum desconforto em relação a isso. Mas a opinião oposta à minha era de uma pessoa que nunca publicou um único artigo na vida. Então fica muito difícil. O jornalista tem que contemplar opiniões diferentes. Sim, mas opiniões diferentes de pessoas que estejam trabalhando e falando mais ou menos a mesma língua, né? A gente até estava vendo uma entrevista que o senhor deu faz muito tempo, que inclusive o senhor foi lá para dar uma explicação sobre algo que tinham falado anteriormente, que estava equivocado sobre o TDAH, né? Que era eu fiquei surpreso de ser chamado e tal, mas foi dito, né, que o TDAH era uma determinada coisa e eu não concordava com aquilo de jeito nenhum e eu achava que aquilo tinha a chance de ser desinformação para o público em geral. E eu, na época, eu era o fundador de uma ONG de pacientes e familiares de portadores de TDAH. E eu me senti na obrigação de mandar uma carta para a direção do programa e dizer, olha, eu não concordo com isso, essa informação está equivocada e eu queria que fosse corrigida. Aí me chamaram para ir, né? Falei, olha, é diferente do que foi apresentado, é isso, enfim. O senhor teve essa participação, mas teve outras participações midiáticas também, né, doutor? Eu queria entender como que faz para a gente, hoje ainda com a internet, a gente fala muito de TDAH, parece que todo mundo agora resolveu ter TDAH, virou uma febre isso. Mas como que a gente faz, no caso o senhor faz, para poder traduzir esse conhecimento de maneira ainda mais simples para que o público, de maneira geral, consiga entender, né? Porque esses veículos de comunicação de massa, assim, acho que tem que ser mais mastigado ainda, né? Hermes, eu não sei, isso é uma coisa que me preocupa muito. Uma vez eu estava conversando com um jornalista sobre essa situação. O meu avô, por um acaso, foi um dos fundadores da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Então, ser jornalista sempre foi uma coisa muito importante na minha cabeça, né? Porque é o sujeito que vai levar informação para o público, né? E hoje em dia, as pessoas simplesmente procuram informações em mídia social. Quer dizer, eu tenho pacientes de autoescolaridade, profissionais liberais, que dizem que não leem mais jornal, que recebem notícias pelo Instagram. Quer dizer, para mim, isso é uma coisa tão inacreditável que isso ocorra. Porque, assim, mesmo que a imprensa tenha vieses, eventualmente tem problemas, ok, mas ainda é, de longe, a melhor forma de você transmitir informações, porque o jornalista ele foi formado para aquilo, ele tem critérios, ele é supervisionado, ele tem editores. Então, você ter informação por um jornal é completamente diferente do que você ter informação por um Instagrammer, né? Assim, é muito diferente. E eu não sei como a gente poderia voltar a valorizar o jornalismo e essa informação que vem de fontes oficiais, fontes científicas. Mas aí, quando a gente... Desculpa interromper. Quando a gente fala sobre TDAH, enfim, tem muitos perfis no TikTok, muita gente fala em rede social sobre esse assunto. Aí eu queria entender, assim, qual é a linha tênue entre as pessoas estarem falando um pouco mais sobre esse assunto, estarem procurando mais ajuda sobre isso, mais tratamento sobre isso, e em relação ao excesso de rotulagem, porque muita gente também, como o Hermes falou, acha que tem TDAH, acha que tem determinadas doenças, mas não é bem assim. O que acontece com o TDAH e também com outras coisas, por exemplo, com o autismo, é que aqueles sintomas, eles não são assim, ou você tem ou você não tem, tudo ou nada, né? Como se fosse uma categoria, ou você é positivo ou você é negativo. Por exemplo, vírus da hepatite, ou você tem o vírus ou você não tem o vírus da hepatite, é tudo ou nada. Mas o TDAH, ele não é assim. São sintomas que todo mundo tem em algum grau, né? São coisas distribuídas na população. É como mais ou menos o diabetes. Todo mundo tem açúcar, uns têm mais, outros têm menos. Quando passa de um certo ponto, eu chamo de diabetes. Mas isso é uma abstração, inclusive matemática, né?
Porque se eu disser, olha, eu tenho vírus da hepatite, em geral as pessoas não têm o vírus da hepatite. Mas se eu disser, eu tenho diabetes, tanto o Hermes quanto a Lívia tem exatamente o que eu tenho, que é açúcar, só não tem na intensidade que eu tenho. Então não é uma questão de ter ou não ter tudo ou nada, é de intensidade. Então, como todo mundo tem em algum grau aqueles sintomas, se você assistir um vídeo no Instagram ou no YouTube de alguém que pretensamente tem TDAH e você não se identifica com nada que a pessoa está falando, você tem algum problema. Porque é a mesma coisa você dizer assim, eu não tenho açúcar no sangue. Não, você tem que ter açúcar no sangue. Você pode não ter diabetes, mas você tem que ter açúcar no sangue. São 18 sintomas que fui eu que traduzi para o português há 15 anos atrás. Você não tem nenhum desses 18 sintomas, tem alguma coisa errada com você. Você tem que procurar um médico, porque isso não é normal. Então é por isso que tem muito diagnóstico, porque você assiste o vídeo e você se identifica, diz assim, poxa, eu tenho isso. Nossa, eu tenho isso. Nossa, descobri, esse é o meu diagnóstico. E aí começa aquela maluquice daquilo, justificar todos os problemas que você tem na vida. Desde o casamento que não deu certo, até você ter trocado de profissão não sei quantas vezes. Eu fico imaginando, né, doutor? Ainda mais com tanta intervenção do celular, da rotina toda, é natural que a gente esteja talvez um pouquinho mais distraído, né? Com excesso de informação, a gente está com a cabeça em vários lugares ao mesmo tempo, não vai conseguir, consequentemente, lembrar de tudo. E aí cria-se esse mito de que todo mundo tem TDAH, né? E aí eu queria trazer um pouquinho também pensando no CNA, que é o serviço que o senhor tem. Eu imagino que mesmo para especialista não é tão simples diagnosticar. Até porque, como é algo dimensional, como o senhor falou, eu queria que o senhor contasse assim, quais são os desafios, se tem lugares que têm essa dificuldade, o quão complexo é isso, para a gente poder entender um pouquinho mais. Então, tanto ocorre no CNA, Hermes, quanto na Memory Clinic, que é como se fosse a parte do CNA que cuida de adultos mais velhos e idosos, né? Porque essas queixas, por exemplo, queixas de concentração ou de falta de concentração e queixas de memória, são queixas imateriais, né? Eu não tenho como quantificar só pelo relato da pessoa. Porque, voltando ao exemplo do diabetes, eu posso fazer o exame de sangue e ver o quanto o açúcar está aumentado, né? Mas alguém chega para mim e diz assim, olha, minha memória é péssima, mas e aí? Isso vai depender da minha experiência, minha expertise em pessoas com problemas de memória, vai depender de avaliar outras variáveis, por exemplo, a pessoa pode ser um usuário crônico de cannabis, que afeta a memória. A pessoa pode estar com depressão, que também afeta a memória. A pessoa pode ter tido um traumatismo de crânio quando caiu de motocicleta, que também afeta a memória. Então, na verdade, é uma queixa que numa consulta de meia hora, 50 minutos, para o médico ou para o psicólogo pode ficar difícil investigar aquela queixa, seja de memória, de atenção ou de leitura, de interpretação. E aí, tanto no CNA quanto na Memory Clinic, nós ficamos várias horas com o indivíduo, aplicamos uma série de testes específicos, questionários específicos e observamos como é que ele faz aquelas tarefas, aqueles testes, né? E aí chegamos a uma conclusão, olha, realmente a sua memória não está compatível com a sua faixa etária. Você tem que fazer outros exames e procurar um especialista para começar a tratar. Eu vou puxar o gancho até para falar um pouquinho do curso que a gente está construindo, né, doutor? Que vem as discussões de caso, que tem multiprofissional. Acho que ali vai trazer bons exemplos dessa atuação mais prolongada, talvez não só numa consulta, dessa visão do fono também, do psicólogo, do radiologista. A ideia do curso é transmitir um pouquinho desse conhecimento também. Isso, porque essa área da neuropsicologia, né, de estudar a cognição, é uma área multidisciplinar. Então, desde o primeiro dia de existência do CNA, a equipe era multidisciplinar, era médico, psicólogo e fonoaudiólogo, desde o primeiro dia. Por quê? Porque o fonoaudiólogo tem uma série de conhecimentos que nem o médico e nem o psicólogo tem. O médico tem uma série de conhecimentos que o psicólogo e o fono não têm. Porque se você observar a grade curricular das faculdades, elas são muito diferentes.
E tem assuntos que deveriam permear todas essas graduações, e isso não ocorre. Legal. E esse curso, ele é voltado para qual público-alvo? Então, esse é um curso de casos clínicos. Nós vamos falar de crianças, adolescentes, adultos e idosos, né? Vamos pegar casos que são difíceis, né, na prática clínica, e vamos mostrar como que a avaliação, ao longo de todas essas etapas diferentes, por diferentes profissionais, como que a gente chegou ao diagnóstico final. Legal. Falando em diagnóstico, né, a gente estava discutindo, né, sobre as pessoas terem mais informação, né, sobre TDAH, sobre determinadas doenças, mas quais são, assim, os maiores desafios na área da saúde, da psiquiatria? Existe algum gargalo nesse momento que a gente está vivendo atualmente para a quantidade de diagnósticos que estão acontecendo? Acho que sim. Acho que o maior problema é justamente aquele ponto que nós abordamos antes, das mídias sociais, né? Dos diagnósticos errados, dos diagnósticos falsos positivos, que vão comprometer não só a saúde pública, como a saúde complementar. Doutor, eu puxando um pouquinho para os nossos alunos, porque eu fico imaginando eu como aluno do lado de lá cheio de pergunta para fazer. Se a gente pensar no psicólogo agora, né, que está se formando, e essa dificuldade toda de diagnosticar, tem alguma dica que o senhor daria para o aluno que está no finzinho ali da graduação? A gente falou um pouquinho aqui sobre não ficar tanto ligado só na internet, talvez ler revistas científicas, talvez se ligar um pouquinho mais nos jornais também. Essa atualização com certeza é importante, mas tem alguma dica que o senhor acha que pode dar para a carreira? Ou até pensando, né, como que ele poderia ter uma bagagem maior para poder acolher esses futuros pacientes dele? Eu acho que a primeira coisa é evitar o clube do bolinha, que é a pior coisa que um profissional pode fazer de saúde mental, o clube do bolinha. Então, eu sou psicanalista lacaniano, então eu só vou em reuniões da Sociedade Lacaniana, só leio sobre Lacan, só falo sobre Lacan e só tenho reuniões de grupo sobre Lacan. Isso é a pior coisa que alguém pode fazer na vida, né? Eu sei que hoje em dia a tendência das pessoas a Lívia pensa diferente de mim, ou eu deixo de seguir ou cancelo a Lívia, né? Eu, particularmente, fui treinado diferente. Se a Lívia pensa diferente de mim, eu tenho que saber por que ela pensa diferente de mim e da onde que ela tirou essas ideias malucas da cabeça dela, né? Eu acho que é isso que as pessoas têm que fazer, é evitar o clube do bolinha, né? Tipo assim, se tem outras pessoas investigando aquilo, se dedicando àquilo, em outras linhas de atuação, você tem que procurar saber, puxa, isso aqui é bem legal, eu não sabia que isso existia. Eu acho importante você abrir, né? Abrir a cabeça, não fechar. Então, uma diversidade aí mesmo de conhecimento e estar envolvido com tudo um pouco. E aí, esses profissionais, a gente percebe a aparição de muitas questões de saúde mental agora, né, doutor? Afastamento. Eu não sei se é só uma percepção rasa minha ou se realmente a gente está numa fase de sociedade onde tem isso com maior predominância. Talvez afastamento não só do trabalho, mas a condição como a gente vive também. É real ou não? A gente está conseguindo talvez diagnosticar mais? Ou a internet tem falado mais? O que o senhor acha? Eu acho que é uma mistura de todas essas coisas. Eu acho que é excesso de diagnóstico, né? Coisas que antigamente as pessoas entendiam como ser parte das suas vidas e elas toleravam e lidavam com aquilo. Hoje em dia elas não lidam mais, como se fosse assim, não, isso é impossível, preciso tirar licença, tenho que me aposentar, não consigo. E antes você via que as pessoas lidavam com isso de uma forma completamente diferente. Eu acho que existe esse aspecto, existe o excesso de diagnósticos e existe as pessoas que têm uma intenção má, né, de se beneficiar de uma coisa para se eximir de determinadas responsabilidades. Eu acho que é uma mistura de tudo isso. Agora, falando um pouquinho assim sobre pesquisa, né? O senhor falou sobre ir atrás, né? A Lívia tem uma opinião diferente sobre mim, eu queria saber, né, por que ela pensa desse jeito. E acho que é muito esse pensamento, né, que as pessoas precisam ter ao fazer pesquisa, ao querer fazer ciência e ao querer correr atrás de, né, uma pergunta que ela não tem a resposta. Uhum. E aí, voltando aí um pouco às pesquisas, né, que o senhor faz, que o senhor acompanha, o que
o que você diria, assim, para as pessoas da graduação, para seguirem esse caminho aí da pesquisa? Eu queria só juntar uma pergunta com essa também. Como que o senhor escolhe, né, os temas de pesquisa que o senhor vai fazer, ou pelo menos as publicações, como que o senhor elenca esses assuntos? Não, isso é minha fonte permanente de ansiedade. Porque eu vou colocando uma listinha lá numa pastinha no meu computador, preciso ler. O negócio só vai aumentando e eu não consigo ler tudo que eu quero ler. Né? Então, quando eu tenho tempo mais livre, eu separo e vou tirando as coisas que eu preciso ler para me atualizar. Eu acho que os alunos da graduação, tanto de enfermagem, quanto psicologia e quanto radiologia, que são as 3 graduações que o IDOR oferece, eles têm 3 áreas de atuação. Tem a área do cuidado, quer dizer, ser um psicólogo clínico, ser um enfermeiro, né, ser um técnico em radiologia. Tem a área da gestão, porque são profissionais que cuidam de gestão de centros de saúde, de hospitais, e tem a área da pesquisa. Então, esses alunos podem ter 3 trajetórias diferentes. A trajetória do cuidado, que é aquela trajetória tradicional, clássica, a trajetória da gestão e a trajetória da pesquisa. Sendo que, isso é interessante porque eu participei ativamente da construção do currículo da Faculdade de Psicologia. Tanto a parte de gestão de pessoas, de centros de cuidado, de atenção à saúde, quanto a parte de pesquisa, estão embutidas no currículo. Ou seja, o psicólogo que se forma, ele vai escolher uma dessas 3 grandes trajetórias, mas ele passou pela área de gestão, passou pela área de pesquisa, ele sabe ler uma pesquisa, ele sabe avaliar um artigo científico e ele sabe avaliar estratégias de gestão hospitalar ou ambulatorial. Então, isso é muito importante que esteja no currículo. Legal. E eu acho que também essa grade, né, da graduação mostra que é possível não seguir necessariamente só um caminho, né? Dá para seguir diversos caminhos, assim como o senhor também, né? Já seguiu em clínica, pesquisa ao mesmo tempo. Eu faço um pouco dos 3. Exatamente. Dá até para virar professor, né? Exato. Estudar, se aprofundar um pouquinho mais, com tanto contato, com tanto pesquisador, dá para ser pesquisador, dá para virar professor. Lógico, precisa de uma experiência, precisa se aprofundar, dedicação, mas dá também, é um caminho também a ser seguido. Super dá. Doutor, eu queria só voltar um ponto, porque eu falei um pouquinho sobre as influências externas e a gente achar que está todo mundo com TDAH e, na verdade, está todo mundo um pouco distraído. É claro que eu não quero dizer que isso é o motivo para o diagnóstico. Pelo que o senhor traz, isso é muito mais genético, né? O TDAH, especificamente, a gente falando. Mesmo ele tendo dimensões diferentes, como que é essa diferença? Eu identifico geneticamente que tem a doença e depois eu analiso clinicamente essa dimensão, é isso? Existem 2 estudos clássicos que a gente usa para dizer que alguma coisa é genética em medicina. São os estudos de adoção. Eu pego crianças adotivas, né, foram adotadas por famílias, e vejo a incidência de uma determinada doença. E eu vejo se a incidência daquela doença é semelhante à da família que a adotou ou da família biológica. Então, embora no Brasil não seja assim, em muitos países, quando você adota, você tem dados sobre a família biológica, a família original. Então, se a incidência de uma determinada doença ela é mais parecida com a família biológica e não com a família adotiva, eu sei que aquilo tem um forte componente genético envolvido. O outro tipo de estudo que a gente faz é o estudo de gêmeos. A gente compara gêmeos que são univitelinos, quer dizer, são monozigóticos, eles são idênticos, o DNA de um é quase igual ao do outro, e os gêmeos que são bivitelinos. Nasceram na mesma época, têm a mesma mãe, o mesmo pai, comem a mesma comida, vão na mesma escola, mas eles não são geneticamente idênticos. Se a concordância de uma doença, ou seja, quando um tem, o outro também tem, é maior nos univitelinos do que nos bivitelinos, a única explicação é genética. Sensacional. E os estudos para entender que TDAH ele tem essa influência genética foram dessa forma que fizeram? Foram estudos de adoção, estudos de família, estudos com gêmeos, todos eles mostram que existe uma participação, não é exclusivamente genética, mas existe uma grande participação genética.
Bom, já que a gente está falando de algumas questões de saúde mental, eu imagino, vamos mudar um pouquinho pensando na ansiedade, né, doutor? Não sei, a ansiedade é uma condição? Não sei se é uma doença, condição, acho que é condição, né? Então, a ansiedade é um sintoma que também, como aqueles sintomas do TDAH, todos nós temos em algum grau e pode variar ao longo do tempo, mas algumas pessoas têm consistentemente, de forma crônica, níveis muito altos de ansiedade. Aí então você chama isso de transtorno de ansiedade, né? Mas a ansiedade como sintoma isolado, todo mundo tem em algum momento. Se você sempre está ansioso a maior parte do tempo, durante muito tempo, então aí a gente classifica isso como uma doença, como um transtorno. No caso do transtorno, eu sinto que a gente está nessa era da ansiedade, querendo tudo para ontem, mas é quando, de certa forma, incomoda ou atrapalha a nossa rotina de vida. Aí a gente pode considerar um transtorno. Isso. Ou então, quando causa sofrimento. Muitas vezes você não vê um impacto muito nítido no cotidiano, mas o sofrimento que o indivíduo tem em função daquilo é muito intenso, né? Recentemente teve o filme, né, que falava da ansiedade e tal. A gente tem falado muito sobre isso, mas eu queria entender assim um pouco. O senhor acha que nós estamos mais ansiosos ou a gente só está mais consciente sobre isso e, consequentemente, a gente está se considerando mais ansioso? Os estudos epidemiológicos no Brasil mostram que houve um aumento tanto de depressão quanto de ansiedade. E nos Estados Unidos tem vários estudos mostrando um aumento muito significativo, tanto de ansiedade quanto de depressão e, infelizmente, de suicídio em adolescentes também, nas últimas décadas. E aí é um fenômeno que tem sido muito debatido, né? Enfim. Sabe quais seriam as causas para isso estar acontecendo? O Jonathan Haidt, que é um psicólogo americano, no livro dele, A Geração Ansiosa, ele faz uma correlação muito grande com o surgimento das mídias sociais. Mas uma correlação não é necessariamente uma relação de causa e efeito, né? Eu posso ter uma correlação temporal, quer dizer, coisas se sucedem uma à outra ou até ocorrem ao mesmo tempo, mas não necessariamente uma é a causa da outra. Mas eu acho que é uma boa hipótese. Fica a dica, né? Para quem estiver pesquisando, para os nossos alunos aí já tem algo para ir atrás para saber. E aí, doutor, acho que para a gente não ficar preso só nos diagnósticos, eu queria que o senhor imaginasse, vamos supor que o senhor voltasse no tempo, pensando na carreira do senhor. Há algum conselho que o senhor daria para o Paulo Matos mais jovem, de carreira, ou o que fazer? Lógico, pensando nas consequências da mudança disso, né, de futuro. Como que o senhor, se tivesse essa oportunidade, o que o senhor faria? Olha, eu pensando nisso, nessa sua pergunta, uma pergunta filosófica, hein? Para sessões e sessões de terapia, isso. Não, eu acho que não teria nada que eu faria diferente, eu acho. Eu acho que tive sorte, né, e tive escolhas acertadas, acho que não faria nada diferente, não. Eu estou perguntando porque eu imagino que o senhor, de lá para cá, se envolveu bastante no mundo da pesquisa, né, doutor? Teve muitas publicações, até para a gente pensar num conselho do aluno que deseja seguir essa frente, né? Imagina, se formou agora, vamos pensar no psicólogo, se formou agora, mas eu gosto da clínica, mas eu queria me envolver nisso. Vamos pensar no aluno do IDOR, talvez, as possibilidades que há aqui dentro ou as possibilidades que há no mercado para esse aluno. Que conselho que o senhor daria para esse aluno que deseja seguir também nessa carreira? Às vezes, no começo, eu acho que é mais difícil ser só pesquisador, só modo de dizer, né? Geralmente tem duas profissões, mas que conselho que o senhor daria para ele? Eu acho que frequentar o máximo que puder os congressos e os eventos científicos. Existe uma tendência nos últimos anos a que os congressos sejam multidisciplinares e muitos deles, inclusive, incluem pacientes, né, com a doença que é o assunto do congresso, por exemplo. Eu acho muito interessante porque dali você tem uma mistura de clínicos, tem professores, tem pesquisadores e tem os pacientes e familiares dando o seu ponto de vista. Eu acho que frequentar evento científico é uma coisa assim preciosíssima, né? Legal. E tem algum evento, assim, algum congresso que o senhor indique? Na minha área de saúde mental, acho que um dos congressos que mais chama atenção, justamente por ter esse perfil multidisciplinar, é o BRAIN,
né, que ocorre todo ano. O IDOR participou ativamente do BRAIN do ano passado, 2024, e é um evento muito bacana, muito bacana. Isso, de certa forma, vai estimular boas perguntas também para pesquisa, troca em grupo, né? Acho que tudo isso vai fazer, uma coisa leva a outra, né? Sem sombra de dúvida. Agora, falando assim um pouquinho sobre o futuro, o que o senhor espera ver em relação aos estudos e ao desenvolvimento desses estudos no futuro? Sobre TDAH, saúde mental, demência, o que o senhor espera que aconteça? Eu acho que TDAH se publicou muito, se investigou muito, mas eu não vejo assim grandes saltos, nem no entendimento e nem no tratamento do TDAH. Eu acho que, ao contrário do que ocorreu com as demências, que nós passamos a fazer diagnósticos muito mais precisos, né? Ter prognósticos melhores e tratamentos melhores. Eu acho que a área da neurociência ligada ao envelhecimento normal e demências evoluiu mais do que quase todas as demais áreas da psiquiatria. Tem algo do senso comum, doutor, que atrapalha? O senhor acha que isso aqui devia ser esquecido? As pessoas deviam parar de olhar para isso pensando no TDAH ou não? Tem, mas eu não vou dizer para você. Não? Tá bom. Muito bom. Bom, eu vou pedir também para o senhor indicar, e a gente vai partir aqui para o final, indicar para a gente um filme ou uma série, e também um livro, né, Lívia? Para a gente deixar aqui de dica para o pessoal. Mas não precisa se relacionar com... O senhor goste, enfim. Filme e série eu tenho dificuldade porque eu vejo tanto, no fundo eu já estou confundindo série de tanto que eu vejo. Acho que as pessoas ou estão ficando velho ou as pessoas realmente assim que gostam muito de filme e seriado já não sabe mais se viu ou não viu, enfim. Mas em relação a livro, tem um livro de uma pessoa que é assim fantástica, infelizmente faleceu esse ano, chama-se Frans de Waal, que é um biólogo, e ele escreveu um livro chamado Diferente. O Frans de Waal dedicou a vida dele inteira ao estudo dos macacos, em particular os bonobos, que são aqueles que têm um comportamento mais parecido com nós, os seres humanos, né? E ele descrevendo a experiência dele, tudo que ele aprendeu com o convívio, né, com os macacos, é um livro assim, eu acho que todo mundo tinha que ler. Porque ele aborda, inclusive, uma coisa que a gente falou antes, que o nosso comportamento ele é determinado por coisas biológicas, geneticamente determinadas, coisas psicológicas e coisas que são socioculturais. No caso dos macacos, o grupo, né? A presença do grupo, a pressão do grupo, a interação no grupo. Eu acho um livro fantástico, diferente. Legal, vou anotar. Vou colocar na minha lista também. É, uma boa dica. E agora a gente gostaria também de saber o que o senhor faz para relaxar, para se distrair do trabalho. Eu vou atenção, confessando aqui em público isso no podcast, eu tenho uma certa dificuldade para sossegar e relaxar. Eu só realmente relaxo quando eu viajo. Quando eu vou embora, desligo tudo, acabou, não tem ligação, não tem nada, nem pego o celular. E viajo 15 dias, 20 dias, aí é ótimo. Quando isso não é possível, né? Obviamente que às vezes não é possível, você tem que trabalhar. Ler eu consigo mergulhar naquilo e ficar um bom tempo ligado na história, na leitura. Ler para mim é ótimo, mais do que música. Muitas pessoas relaxam bastante com música, né? Mas música, eu acho que cada um é de um jeito, né? Música, para mim, minha mente começa a pensar nos problemas que eu preciso resolver, nas coisas que eu tenho que fazer. Por exemplo, o curso de casos clínicos. E aí não dá, mas quando eu estou lendo, não. Quando eu estou lendo, eu fico mergulhado ali naquela história. Então, ler para mim é ótimo. Então, qual foi a viagem mais interessante, melhor que você já fez? Nossa, fiz um monte. Acabei de fazer uma para o sul da França, para Provence, e foi muito legal. Eu já fui para lá, é muito lindo, né? Uhum. Muito lindo. O senhor falou do curso, eu estou ansioso porque eu acabo assistindo, né, doutor? Eu não sou da área da saúde, mas eu gosto, sou curioso, e aí a gente, mesmo quem não é da área da saúde, acaba aprendendo muito sobre, não tem jeito. Uma última pergunta para eu poder, como o senhor falou, cutucar um pouco, se magicamente o senhor tivesse a solução para alguma das pesquisas, ou alguma resposta que o senhor busca muito, tem algo que o senhor gostaria de ter, assim? Não tem. Na verdade, assim, o que eu acho
mais importante é que a gente não sinta desconforto com as nossas dúvidas, né? Com as coisas que a gente não sabe, com as coisas que a gente desconhece e, principalmente, não se afastar daquelas pessoas, desde que sejam pessoas com uma formação parecida com a sua, que têm opinião diferente da sua, porque pode ser que elas estejam corretas e você não, né? Então, essa história de cancelamento, para mim, isso é o fim do mundo, né? Eu costumo dizer que, como eu estou ficando muito velho, na minha época tinha uma coisa maravilhosa, incrível, super bacana, chamada debate. Era muito legal. As pessoas trocavam ideias e tal. Isso simplesmente desapareceu, virou uma coisa cafona, ultrapassada, jurássica, e hoje em dia nós temos combate, né? As pessoas não são mais capazes de debater. É impressionante isso, né? E uma coisa que em filosofia sempre se falou muito, que é argumento ad hominem, né, em latim. Tenho que ouvir o argumento dela independente de quem a Lívia é, porque o argumento pode estar correto, né? E hoje em dia não se faz mais isso, né? Eu classifico as pessoas, se você é do mesmo grupinho, do mesmo clube do Bolinha que eu, então eu ouço o que você tem a dizer. Como a Lívia não é do mesmo clube do Bolinha, eu não ouço, nem ouço o que ela tem a falar. Isso é um absurdo, quer dizer, a gente não tem como progredir, né, como sociedade dessa forma. Ótimo. A gente está aqui entrevistando, é quase, quem sabe, evoluir para um debate, uma hora também, né, Lívia? É verdade. É um bom caminho. Pode ser a temporada 2. É isso. Doutor, muito obrigado pela participação, de verdade, pela disponibilidade. Lívia. Foi muito bom o papo. Obrigado. É isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham se inspirado. Fiquem à vontade para fazer perguntas, a gente sempre se encontra com o Dr. Paulo, qualquer coisa a gente barra ele ali no corredor e responde as perguntas aí de todo mundo. É isso. Muito obrigado pela companhia. Até mais.